Shalom, pode se assentar. Glória a Deus. Bom estar aqui, bom poder adorar o Senhor, bom poder orar, né, irmãos? Como é bom poder orar. Que privilégio poder falar com o Senhor, amém? Esses dias, eu estava em casa pensando em todas as pessoas enlutadas. Nós estamos, assim, sempre orando por alguém que a gente está sabendo que está enfermo. Oramos até mesmo por aqueles que a gente nem conhece, porque nós profetizamos nas UTIs, nos hospitais. E assim nós temos feito como igreja. Tem pessoas que nós temos orado, e o Senhor tem livrado. Tem pessoa que nós temos orado e o Senhor tem levado para Ele. Porque Ele é soberano sobre tudo e todos, amém, igreja? Mas algo que ficou no meu coração, que nós temos que orar por aqueles que perderam familiares. Nós, aqui na minha família, né, da parte do meu pai, tem uma prima que perdeu o pai em dezembro e, há pouco tempo atrás, perdeu o esposo. Jovem. Então, são duas perdas muito grandes em pouco tempo. E eu sei que eu estava em casa pensando, eu falei, Senhor, nós temos que orar pelos enlutados. Porque nós sabemos que o luto, ele tem vários processos. O luto tem fases. Mas o luto tem que passar, igreja. O luto tem fase. E as fases vão sendo modificadas até ficar uma saudade. Sem dor, sem questionamentos, sem indignações, porque o luto tem várias fases, principalmente quando ocorre um luto de forma inesperada. Então, eu gostaria de você sentar do jeito que você está, nós vamos orar para aqueles que perderam um parente, um conhecido. Às vezes você está aqui e conhece alguém que faleceu esses tempos atrás. No fundo, eu vou dizer para você que nós nem sabemos ao certo quem de fato morreu em decorrência da pandemia, porque tem muita mentira por trás disso. A gente não sabe. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente sabe que muitos faleceram e foi tão cruel. No ano passado, principalmente, aqueles que morriam e eles diziam que era da pandemia, mal podia prestar uma homenagem, uma honra digna. Não podia ter pessoas diferentes, era só a família, era limitado. Era muita humilhação. Então, nós vamos levantar um clamor para aqueles que perderam alguém. E se você conhece alguém, interceda por essa pessoa. Ela pode estar sendo setada com medo, com pânico, com desespero. Ou até mesmo essa pessoa pode estar desejando a própria morte. E que o Espírito Santo agora, por meio do poder que há na presença dEle, entre em cada lar agora. Senhor, a Tua palavra diz que muito pode a oração de um justo em sua eficácia. Nós estamos aqui orando de uma forma porque nós cremos que o Teu poder vai entrar em cada uma dessas famílias. Nós queremos apresentar esses lares enlutados, meu Deus. Morreu pai, morreu mãe, morreu o sacerdote, o provedor da família, muitas vezes, deixando filhos pequenos, viúvas, pais que morreram e deixaram órfãos nessa terra. Oh, meu Deus! Nós queremos te pedir que aquele consolo prometido, porque o Espírito Santo veio também como um outro consolador, venha consolar de forma poderosa essas famílias, Senhor, porque nós sabemos que as nossas palavras são limitadas, as nossas palavras muitas vezes não surtem o efeito, mas o Teu poder surte efeito, Senhor. Porque o Teu poder é soberano, é acima de sentimento, é acima de emoções, é acima de tudo. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, consola.
O Senhor Jesus, quando foi conversar com Marta e Maria, viu a dor delas por sepultar o irmão Lázaro. E o Senhor chorou pela dor das irmãs, pela dor daqueles que estavam, Senhor. Então o Senhor sabe, meu Deus, muito mais do que qualquer um de nós, a dor de um luto. Então o Senhor pode consolar de uma maneira sobrenatural. E nós oramos, meu Deus, para que essa pessoa se levante em Ti, meu Deus. E que esse luto mude de fase, e que essa pessoa Te conheça no meio dessa dor, no meio dessa perda. Que ainda que ela perdeu alguém, ela ganhe o Senhor. Ela ganhe o Senhor, que vai fazer na vida dela tudo aquilo que ela nem imagina, meu Deus. E nós profetizamos isso, meu Deus, como igreja. Profetizamos, meu Deus, essa casa que neste momento está em trevas, enlutada, angustiada, receba agora do poder do Senhor, receba a graça do Senhor, receba a vida do Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e nós cremos, e nós abençoamos, meu Deus, essas pessoas, essas famílias, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Você sabe que às vezes as pessoas passam por lutas também. Estava conversando isso com a minha prima, porque a pessoa orou muito por alguém que estava numa UTI, e a pessoa de repente veio falecer, e a fé da pessoa que orou fica abalada, porque ela pensa: eu orei, eu profetizei, eu expulsei os demônios, eu declarei vida, e a pessoa morreu mesmo assim. Mas eu quero dizer que a nossa oração não é a nossa vontade. A nossa oração é a vontade de Deus. A nossa oração, ela nunca será soberana sobre a vontade do Senhor. O erro está em não orar. E eu sei que muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas eu orei tanto, eu fiz tanto, será que valeu a pena? Claro que valeu. Eu estava compartilhando, quando meu pai faleceu, ele não ficou doente, ele não teve momentos de internamento, foi poucas horas, então foi muito rápido. E quando eu soube que ele estava ainda num posto de saúde, eu saí da minha casa em São José, fui até Uberaba, com meu irmão, peguei o óleo da unção e eu fui orar para o meu pai ressuscitar. Eu tinha 5 para 6 meses de fé. E quando eu entrei naquele posto de saúde com pressa, as enfermeiras ficaram preocupadas, achando que eu ia fazer algum tipo de escândalo, né, de desespero. A minha pressa era de orar. E eu lembro que meu pai deitado, eu comecei a ungir meu pai e orar por ele. E quando eu orei pelo meu pai, eu senti uma graça de Deus tão grande. E eu ungia meu pai, e eu falava em línguas. E quando eu acabei de orar pelo meu pai, eu olhei para trás, o meu irmão e a minha mãe estavam me olhando. O meu irmão sentado, a minha mãe de pé me olhando orar pelo meu pai. O meu pai não ressuscitou naquele dia, porque não era da vontade de Deus. Mas para minha mãe e para o meu irmão ficou a fé naquela hora, que minha mãe nunca esquece. Então eu vou dizer para você, igreja, a gente vai orar até o fim, a gente vai crer até o fim, sempre, sempre. Ninguém faz oração de entrega. Nós oramos pela cura, pela restauração, pelo levantar até o fim. Não levantou, nós temos paz porque a gente orou. Então não é falta de unção, não é falta de poder, não é incredulidade, é a vontade soberana do Senhor. Mas o problema é não orar, é entregar. E a minha mãe, toda vez que ela escuta o louvor, restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite e me adora, diz que lembra de mim. Até nisso, porque eu fui até o fim. E para fazer o fechamento ainda fizemos o culto fúnebre dele, com muita graça do Senhor. Nós nunca vamos deixar de orar, mas não é porque não aconteceu que tem que abalar a fé.
Não quer dizer que Deus não nos ouviu. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. Ele depois morreu. Nosso problema com a morte é o que está lá em Eclesiastes. Nós temos a eternidade dentro de nós. Então a eternidade do nosso espírito luta contra a mortalidade da nossa mente. A nossa mente é finita, mas o nosso espírito sabe que é eterno. Então a gente entende, mas não entende. Morreu com 100 anos, morreu novo. Mas quando morre enfermo, fala, ainda bem que descansou. Então é uma contradição, né? Mas eu quero dizer que ore sempre. Ore mesmo. Mas saiba que Deus, Ele é soberano em cima das nossas orações. Amém? Glória a Deus. Vou trazer também aqui para nós uma palavra, para nós meditarmos aqui como igreja, uma palavra gostosa, igreja, tão benção. Eu pensei nessa palavra quando foi começado a falar sobre Atos. E eu pensei comigo, quando eu for ministrar, se eu for ministrar, eu ministrar uma palavra assim. E eu já tinha na minha casa uma ministração, porque eu tinha ministrado alguns anos atrás. Aí ontem o apóstolo me convidou para ministrar. E eu feliz, falei, olha, já tinha pensado na palavra. Que delícia, né? E a gente que é mãe, né, tem tantas coisas para fazer. Eu tinha tanta coisa para fazer, e eu vi que estava tudo cooperando. Eu falei, olha, quando chegar um horário, eu vou lá, pego a ministração, vejo que o Senhor quer falar em cima dela e vou passar. Deu tudo certo, até que eu não achei a ministração. Quem é pregador sabe o que é isso. Gente, ninguém monta a ministração em 20 minutos, a não ser que o Espírito só traz uma revelação, um rema naquela hora. A gente fica ali, gente, 5, 6 horas, buscando. Aí eu estava lavando louça, com a bebê na minha perna, e pensando, não, daqui a pouco ela dorme, eu sento, monto a ministração, vai ser uma bênção. Gente, vocês não têm ideia. Aí, como diz o meu marido, é que Deus não queria falar aquilo de lá. Eu falei, verdade. Porque eu falei, quando a Bíblia diz que o homem faz planos, que lindo, mas a resposta vem da boca de Deus, o negócio é sério. E a palavra que eu vou trazer para nós, com muita graça de Deus, com muita luta também é, a fé para exercer poder e autoridade. Foi ministrado ontem pela pastora, né, sobre fé. O apóstolo também na live de hoje, essa semana, tem falado de fé, de confiança, né? Então, a palavra é fé para exercer aquilo que o Senhor nos deixou como igreja para exercer, que é poder e autoridade. O texto está em Mateus 22, capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Uma palavra... Eu até ministrei uma parte dela no retiro da igreja de carnaval do ano passado. E hoje ela me veio com tanto entendimento. Foi algo tão lindo que o Senhor foi me ministrando. Foi tão claro o entendimento, que eu creio que é isso que o Senhor quer de nós. Entender, ter fé para exercer o poder e a autoridade. Mateus 22, 29 diz assim... Jesus respondeu, vocês estão enganados ou errais. Por que vocês estão errando, enganados? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui Jesus, ele traz essa palavra dentro de um contexto. Ele está dizendo para um grupo de uma seita chamada saduceus. Era uma seita menor do que os fariseus, só que era uma seita muito mais perigosa, exercia muito mais níveis de autoritarismo, corrupção, poder. E eles foram questionar Jesus, porque os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles não criam que a pessoa teria um céu para morar ou um inferno. Eles criam que acabou, morreu, acabou tudo. E esses fariseus vão questionar Jesus, e Jesus olha para eles e diz, vocês estão errando, vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras como vocês acham que conhecem, e nem o poder de Deus.
Porque o contexto está aqui, igreja. A partir do versículo 23, desculpe. Mateus 22, 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele, de Jesus, com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Olha que interessante. Os saduceus pegaram um texto de Deuteronômio 25, que fala da lei do levirato, que era a lei do cunhado, que para uma pessoa que morre sem filhos, para que o nome da pessoa não se apague na família, o irmão deveria casar com a viúva e dar-lhe filho. E o que aconteceu? Então eles vão até Jesus com uma pergunta que eles não acreditam naquilo, porque eles não criam na ressurreição. Isso aqui era só para a época lá, para a descendência de Israel permanecer, tá, gente? Não é válido agora, não. E também, coitado dessa situação, né? 7 maridos morreram, essa mulher, coitadinha, estava mal na fita, né? Essa história que eles contaram, uma história muito apelativa. E o que aconteceu? E Jesus diz assim: vocês conhecem o Pentateuco, porque os saduceus só criam nos 5 primeiros livros da lei de Moisés, o Pentateuco, e eles estudavam de maneira muito apurada. Só que Jesus diz: vocês acham que vocês conhecem, mas vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Que poder? O poder da ressurreição, porque os saduceus não criam nem na existência de anjos. Então, quando Jesus fala, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. No 30 diz assim: na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas como os anjos do céu. Aí Jesus confronta eles. Ou seja, existe anjo sim, e vai ser como anjo, sem casamento. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Aí Jesus acabou com eles. Ou seja, quando Jesus diz, quando você faz menção, viu, lendo o Pentateuco de Abraão, de Isaque e de Jacó, você está falando de vivos. Porque eu sou Deus de vivos. Eles vivem na eternidade, ainda que o seu corpo não esteja aqui. Então Jesus está dizendo, então eu quero dizer para nós, igreja, puxando para o nosso contexto, muitas pessoas hoje, um pouquinho que elas conhecem da palavra, pouca coisa, elas estão se perdendo. Pouquinho, já acham que conhece tudo. Já acham que sabe de tudo, mas não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhece um pouquinho, só um pouquinho, e elas já fazem elas soberbas, arrogantes, contra todos que se dizem no nome de Deus, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Um pouquinho que conhece, confronta as outras pessoas. Um pouquinho. Então, e elas estão errando, estão enganadas, porque elas de fato não conhecem as Escrituras, muito menos o poder de Deus. E como que a gente sabe disso? Essa questão desse confronto dos saduceus e dos fariseus, em Atos 23, vamos só ler rapidinho essa parte que eu achei tão sensacional, que o apóstolo Paulo também se deparou com os saduceus. E ele se deparou de tal maneira que teve até, gente, uma batalha nesse dia. Atos 23, versículo 6. Paulo tinha sido preso por pregar o evangelho. E quando Paulo é preso, ele é levado diante do sinédrio e começam a interrogar ele.
E em Atos 23, versículo 6, diz assim: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, o circo pegou fogo. Olha só, e eu oro para que essa confusão chegue nas autoridades do Brasil, para que haja contradição daqueles que acham que andam juntos, para que a verdade prevaleça e o povo não seja prejudicado. Holistas pensando nisso, aí põe confusão. Eles acham que estão aliados, chega na hora, alguém dá uma palavra e gera aqui uma violenta discussão, para a verdade imperar, viu? Não para se matar. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e os retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Gente, pensa na escolta. Vão matar esse homem aqui, ainda mais que é cidadão romano. Paulo tinha cidadania romana. Tinha proteção também, proteção civil. E diz aqui, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: olha, gente, que maravilha, coragem, e tem que ter mesmo, né? Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ou seja, não se acovarde, não volte atrás, fale. Porque se não é Deus guardar Paulo, ele tinha devorado Paulo aquele dia. Gente, fariseu também era contra Paulo. Só que quando Paulo falou de algo que os próprios fariseus criam, gerou uma discussão. E é isso que nós temos que crer no nosso congresso. Que alguém leve uma palavra correta, séria, e que gere confusão. Que aqueles que pensam da mesma maneira venham e se unam. Eu creio nisso, igreja. Poder para estar lá dentro, mas a nossa oração chega. Amém? Glória a Deus. Então, o que acontece? Infelizmente, muitos estão assim, né? Quando começa a vir o alvoroço, pelo conhecimento, pela palavra, se acovarda. E Jesus disse, gente, olha, Jesus foi para Paulo, falou: Paulo, coragem, não acabou tua missão. Isso que você viu aqui é pouco, o negócio vai pegar fogo. Coragem, continue. Isso que você fez aqui, que eu gostei, Paulo, gostei disso que você falou. Agora fala a mesma coisa lá em Roma. Se você tem pregado o evangelho e tem se levantado situações, cadê Deus, sei o quê? Continue, Deus é conosco, amém? Nos dá coragem, nos fortalece para pregar o evangelho. Essas pessoas que oram e as coisas não acontecem do jeito delas, tem uma palavra de esperança: Deus é soberano. Você não é Deus, eu não sou Deus. Deus que sabe de todas as coisas. Amém? Então, João 5, Jesus vai dizer o porquê que esses saduceus estavam tão enganados. João 5, volta aí um pouquinho. João 5, versículo 36. Diz assim. Aqui Jesus dando testemunho, né, de João, falando dele, quem o enviou, e diz aqui, 36, eu tenho um testemunho maior do que João. Jesus dizendo: a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma.
nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Então Jesus está confortando os fariseus, dizendo: vocês acham que vocês conhecem a palavra, vocês não conhecem a Deus, a forma de Deus, e a palavra de Deus não habita em vocês, porque vocês não me conhecem, não me reconhecem. E diz aqui: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham meu respeito. Jesus dizendo para os fariseus: vocês estudam, aqui já está com os fariseus, as Escrituras, porque vocês querem na Escritura se apoiar para ter a vida eterna, e vocês não creem em mim, que é a vida eterna? E diz aqui: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, pessoas que leem a palavra, gente, presta atenção, mas não vão para Cristo, está fora. É só conhecimento intelectual. Você não conhece pessoas, artistas, famosos que lê a Bíblia? Conhecemos. Eles têm a vida eterna? Por enquanto não. Porque eles vão para a palavra de forma intelectual. Eles não vão atrás de conhecer a Cristo. Eles não têm uma experiência com Cristo. Eles não vão para Jesus. Eles querem apenas conhecimento de letra. E não do poder de Deus. Então, cuidado. Tem muitas pessoas hoje ouvindo muitas pregações só para adquirir conhecimento, só para adquirir letra, mas não vão a Cristo, não se submetem a Cristo. Então nós temos que entender que o nosso tempo de estar aqui é para vir para Cristo, para a gente não ser um acumulador de conhecimento perdido. Nós temos que conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E através de Cristo, a palavra é revelada a nós. A palavra revelada a nós nos revela a Cristo. Glória a Deus. A fé, para exercer autoridade com poder, isso somente conhecendo a palavra por meio de Cristo e no poder do Espírito Santo. Então Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, vocês estão errados porque vocês não me conhecem, porque eu sou o verbo que se fez carne. E vocês não conhecem o poder de Deus, que é o Espírito Santo que veio. Então nós temos que conhecer o que não é, conhecer as Escrituras, que é Cristo. As Escrituras revelam Cristo, Cristo revela as Escrituras, e o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que atua em nós agora. Essa é poder e autoridade. Poder, o Espírito Santo se manifestando através de nós. Autoridade, no nome de Cristo. Isso é o papel da igreja. Isso é o meu e o teu papel. Exercer autoridade e poder. Por quê? O poder, eu vou desenhar aqui agora. Uma pessoa que tem carro e não tem carteira de habilitação, ela tem poder, o carro, mas não tem autoridade, que é a carteira de habilitação. Quem entendeu? É bom ter carro? É. Mas andar sem carteira é ilegal. Não tem autoridade. Uma arma na mão de um policial é autoridade. A arma é o poder. A autoridade é o policial. Mas na mão de um bandido ela é ilegal. Porque é só poder. Quem entendeu? Jesus disse, falar para Jesus naquele dia: nós expulsamos demônio no seu nome. Nós curamos no seu nome, tananá, tananá. Jesus falou assim: eu não conheço vocês. Vocês exerceram o poder, mas não foi na minha autoridade. Porque vocês não estavam submissos a mim. Então a igreja tem que exercer poder e autoridade. Atos 1:8 diz assim, nós conhecemos esse texto, que Jesus disse, o próprio Senhor dizendo, que o Espírito Santo viria e nos daria poder para testemunhar. Atos 1:8. Mas receberão poder. Quando que esse poder vem? Quando vem o Espírito Santo sobre nós. Quando aceitamos a Jesus. Não tem poder fora do Espírito Santo. Existe uma usurpação de poder.
Então, quando você aceita Jesus, você se colocou debaixo da autoridade de Cristo, e você tem direito agora de exercer autoridade no nome dEle, e também exercer poder através do Espírito Santo. Você acha que o diabo nos odeia pouco por causa disso? Poder e autoridade. Poder, porque Jesus primeiro recebeu a nossa, depois nos delegou, depois nos enviou. Então, tudo que a gente faz é no nome de Jesus. E tem muitos já conhecedores das Escrituras que já não oram mais no nome de Jesus, e muito menos conhecem o poder do Espírito Santo. Muito menos. Uma vez eu fiz aconselhamento com uma pessoa que nem conhecia o Espírito Santo. Gente, aquilo me deu até um negócio. Falei para meu marido, eu já falei, mas agora vamos ajudar. Dei 3 livros para ela. Bom dia, Espírito Santo. Eu fui dando. Eu falei, você precisa conhecer o Espírito Santo. Você está errando por conhecer poucas escrituras e não conhecer o poder de Deus, porque erra dos dois jeitos. Ou não conhece a escritura, ou não conhece o poder. Só a escritura está errado, só poder está errado. Tem que ser os dois. Glória a Deus. E diz aqui, ó, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E daí vou te dar autoridade para você testemunhar em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Gente, presta atenção, olha que todo mundo aqui é crente top. Você já ouviu uma pessoa falar de Jesus sem conhecimento? Gente, parece, como diz a palavra em Coríntios, parece barulho, é símbolo que retina, é só barulho, é oco, porque ela não conhece, ela não tem autoridade para falar no nome de Jesus, não tem, ela não tem autoridade para falar no nome de Jesus, e muito menos o poder do Espírito Santo. Quando abre a boca, é só som. Já estávamos em outro estado, uma reunião política, e um político foi descrever, se não me engano, era o livro de Neemias. Gente, que bela narrativa. Qualquer um, até o Galvão Bueno, poderia narrar o jogo citando a Bíblia. Sem autoridade e sem poder. Discirna quem fala da parte de Deus, sendo da parte de Deus de verdade. Discirna. Presta atenção. Quando você ouvir um pregador na internet, eu sou uma pessoa que escuta muito pregação. E tem coisa que não testifica no espírito, porque fala bonito, mas não tem autoridade, muito menos poder. Vai dando dentro da gente um negócio, aquilo vai dando incômodo no nosso espírito. E a gente não quer julgar, porque a gente não quer falar que a pessoa é de Deus, não é. Mas quando o nosso espírito não testifica, fique com o teu espírito. Não estou dizendo que é nosso intelecto, a nossa alma. Fique com o teu espírito. Porque se o teu espírito é casa do Espírito Santo, você não vai ser enganado. Então, nós agora em Cristo temos poder por meio do Espírito Santo, mas autoridade no nome de Jesus. Nós temos o carro e temos a carteira. Você vai dar a carteirada? Claro que vai, só no diabo. Amém? Lucas 9. Estou quase terminando. Sabe que quase, às vezes, é demorado. Estou brincando, estamos quase terminando de verdade. Lucas 9. Diz assim, versículo 1 e 2. Reuniu os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Olha que tremendo. Olha, Jesus podia dar um monte de coisa para os 12. Ele falou, vou dar para vocês o que todo mundo vai ter quando me receber, poder e autoridade. Poder e autoridade para quê? Autoridade para expulsar todos os demônios, e poder para curar todos os enfermos, e pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Gente, poder é para manifestar as maravilhas de Deus. Autoridade contra os demônios. Para expulsar no nome de Jesus. E nós temos que exercer. Então tem pessoa que tem medo de até de falar o nome do diabo. Eu já vi pessoas, artistas, que não falam o nome de Deus, já viram? O cara lá de cima, é um negócio fora de série. Agora, crente que não fala o nome do diabo, o cara lá de baixo, eu não sei.
Eu não sei. Nós temos autoridade. Porque nós estamos debaixo de autoridade. Se não está debaixo de autoridade, o diabo não respeita mesmo. Mas se estiver debaixo de autoridade de Cristo, vai com fé. Expulsa mesmo. Está na tua casa, está aqui agora. Está alguma coisa esquisita na sua casa. Você tem autoridade. Se é de Jesus, manda embora. Chega na sua casa. Manda embora na autoridade do nome de Jesus, não é no nosso nome. E eu tenho certeza que você vai ter muitas experiências, amém? Lucas 10, 19. De novo aqui, ó. Todo texto para afirmar a sua fé. 10, 19 diz: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras, serpentes e escorpiões, e também sobre o poder do inimigo, e nada nos fará dano. Ou seja, o diabo quer exercer poder, colocando enfermidade, colocando situações. Aí no nome de Jesus nós exercemos autoridade para desfazer o poder das trevas, porque é um poder que exerce também, amém? Poder significa dunamis. Essa era a ministração que eu tinha guardada, só sobre dunamis. É essa que está guardada, tão bem guardada que eu não achei. Dunamis é a palavra que traduz esse poder, que tem um significado assim, bem geral, como se fosse uma dinamite, como se fosse uma força, uma dinâmica dentro de nós. Existe uma dinamite dentro de nós para destruir o poder das trevas. Gente, autoridade não é gritar, não é falar alto, não é se impor. Autoridade é estar debaixo da autoridade de Cristo. Autoridade é estar debaixo da autoridade de Cristo. Quem é autoridade? Autoridade não precisa falar. Não precisa toda hora. Eu não fico com meus filhos falando: ó, sou tua mãe, sou tua mãe, sou tua mãe. Não precisa. Ele já sabe, eu também já sei. Não precisa impor. Quando tem que impor, é porque está numa dúvida. Então nós exercemos a autoridade para pregar no nome de Jesus, não sobre as pessoas para oprimi-la. Nós temos que usar o poder que Deus nos deu para enfrentar as trevas, para combater. A Bíblia diz, é o bom combate da fé, é um combate correto da fé. Então já não basta ter que lutar com o diabo, não ter que lutar contra os homens, aí acabou para nós. É um bom combate da fé. Então nós temos poder e autoridade no nome do Senhor. E esse poder dentro de nós, gente, você e eu temos que desfrutar e experimentar. É algo sobrenatural. Esse poder, ele faz a gente vencer as fraquezas. Não é pecado. Pecado se vence com arrependimento e o cancelar no sangue de Cristo. Estão confundindo hoje fraqueza com pecado. É verdade ou não é? Eu tenho uma fraqueza para tal pecado. Não, você está pecando, é diferente. Fraqueza é o que o apóstolo Paulo teve aqui, ó, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 7. Versículo 7. Isso aqui é algo extraordinário. O que o Senhor falou com Paulo, e fala para nós também. 2 Coríntios 12, versículo 7, diz assim. Nossa, gente, eu estou indo tudo menos 12. Agora cheguei. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu vi tanta coisa, eu vi o céu, eu vi as maravilhas, e eu não vou falar, porque eu creio que é algo tão sublime que a gente não está nem preparado muitas vezes, só tem um vislumbre. E Paulo falou que
Era tantas coisas que Deus permitiu que ele não se exaltasse, não se achasse melhor que ninguém. Ele até diz nos versículos anteriores, para que ninguém pensasse dele além. Imaginasse que ele fosse o super ungido, tal. Ele queria ser visto como um servo de Deus mesmo. E ele diz assim que para ajudar ele a não se exaltar, caso ele fosse tentado a se exaltar, pelas grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Ou seja, a minha graça é o remédio que você precisa. Tá bom, acabou. E diz aqui, porque o meu poder, Jesus dizendo, se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, olha que delícia. Quem aqui já se sentiu fraco diante de uma situação? Tem situações que fala, meu Deus, como que eu vou agir? Aí o Senhor faz o quê? Eu vou enviar poder. Foi o que ele falou para Paulo. Coragem, Paulo. Fica fraco não de pregar em Jerusalém. Você vai lá para Roma ainda. Eu digo para você, não fica fraco na situação que você tem outras para enfrentar, tá bom? Se fortaleça. E diz aqui, ó, porque o meu poder se fortalece na sua fraqueza. Isso tudo Paulo dizendo. E Paulo diz assim, portanto, já sei, vou me gloriar de ser fraco. Gente, ser fraco não é ser covarde, tá? Ser fraco é você falar assim, nossa, eu tenho que... De repente você tem que fazer uma célula, e tem muita gente que fala, meu Deus, você se sente, sabe? Fala, nossa, é muita coisa para mim. Você tem que fazer alguma coisa que te desafia demais. E você se sente pequeno diante daquilo. É nesse sentido. Se sente que aquela situação é maior do que você. Se sente fraco diante da força daquela situação. É nesse sentido. E aqui Paulo diz, então eu vou me alegrar na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que eu sou? Só quando eu estou em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, até a nossa fraqueza revela o poder de Deus. Às vezes falaram mal de você e você não sabe, não tem nem como se defender. Foi uma fraqueza, que Paulo falou dos insultos. O que você faz? Confia no Senhor. Verdade ou não? Confia no Senhor. Nessa tua aparente fraqueza e não ter como agir, Deus vai reagir por você. Glória a Deus. Gente, eu vi algo lindo essa semana que diz assim, Davi podia até ter matado Saul, teve oportunidade. Só que Saul não era responsabilidade de Davi, era de Deus. Se Davi ficasse concentrando força para matar Saul, ele não seria quem ele é hoje, até hoje a memória dele em Israel. Então, às vezes, a gente está lutando com situações que pertencem só a Deus resolver. Só a Deus. E estamos lutando. E estamos ali, perdendo. Porque é Deus que quer resolver. Não queremos entregar o jogo. Entrega, porque é Deus que vai resolver. Não é nós. Deus ungiu Saul. Deus unge, Deus desunge. Vamos usar um termo assim. Porque Ele abate e Ele exalta. Verdade ou não? Deus faz isso. Não somos nós. Você já podia ir embora, dar glória a Deus e cheio do poder. Porque eu senti muito poder nessa palavra. Para fechar de verdade, Romanos 8, nós vamos orar. Então, quando você está se sentindo fraco diante de alguma situação, fala, Deus, aperfeiçoa o teu poder nessa minha fraqueza. Gente, eu já orei tanto isso. Fala, Deus, libera o teu poder, Senhor, libera o teu poder. É um desafio, o Senhor está diante de mim, libera o teu poder. Gente, Deus é glorificado nisso. Porque a Bíblia diz que o poder e a glória pertencem a Cristo. Ele dá o poder, mas Ele vai receber a glória também. Romanos 8, e nós vamos orar. Por que nós precisamos de poder também?
para fraqueza, para tudo, para curar enfermos, expulsar demônios na autoridade, pisar todo o poder do inimigo, mas também por uma situação muito séria nos dias de hoje. Romanos 8, 26 fala que da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Você vê que Paulo fala em Coríntios e Paulo fala em Romanos. Paulo queria deixar bem claro, para que eles não achassem que Paulo fosse assim, inabalável diante das coisas. Assim, gente, eu sou fraco. E é o poder de Deus que vem sobre mim. O que eu faço por causa de Cristo, na ação do Espírito Santo, não sou eu não. Paulo queria deixar claro essas coisas. Ele diz assim, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Se colocando aqui, porque ele diz, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, Paulo diz assim, o Espírito Santo vai nos ajudar a orar de forma correta. Porque tem oração, gente, que Deus não recebe. Oração egoísta, fora de princípio. A Bíblia diz, em Tiago, que diz assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem com motivação errada. Quantas vezes a gente ora de qualquer maneira e não deixa Deus conduzir a nossa oração, para que a nossa oração seja de acordo com o que é a vontade de Deus, que está na mente de Deus. E essa mente de Deus, essa vontade de Deus, quem conhece é o Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu estava orando, e de repente eu comecei a orar por coisas que eu não tinha nem pensado em orar. Claro, você começou a orar conforme a mente de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. A mente de Deus é diferente da nossa. Muitas orações, gente, eu fazia de uma maneira, de repente, comecei a buscar na palavra, não, eu estou orando errado. Eu tenho que orar dessa maneira. Eu me lembro que há muitos anos atrás, isso tem bastante anos mesmo, eu estava orando em casa, tinha acabado um discipulado, isso já tem lá para mais de uns 12 anos, e eu fui orar pelo meu casamento, e o Espírito Santo colocou uma oração para mim, que eu me assustei de estar orando aquilo, para que eu e o meu marido nunca viéssemos a competir. Gente, na minha inocência, eu achava assim que, nossa, nós tínhamos uma unidade assim, chiquérrima. Mas o Espírito Santo me levou a orar, porque nós seríamos, com certeza, mas creio eu, porque eu que orei, né? Era comigo o negócio, querer competir. Então é muito sério isso. Porque a competição é divisão, ela divide, e a divisão traz prejuízo e traz ruína. Não traz, a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste. Então, dividir, então, a gente competir um com o outro, traria divisão na nossa casa. E o Espírito Santo, com tanto amor que Ele tem, Ele já me alertou isso há tantos anos atrás. Nós ainda não tínhamos nem sido levantados pastores, o Senhor estava nos preparando. Então eu vou dizer para você, eu não sei, às vezes você está aqui, tem oração que você tem que fazer conforme a mente de Deus, por situações, está orando de um jeito e nada acontece. Deve ser porque está orando com a tua vontade, do teu jeito. E eu sei que Deus, Ele quer nos fazer orações conforme a mente dEle. Aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós seremos esse sacrifício vivo, santo e agradável. Então nós vamos orar. Então não se esqueça, igreja, do jeito que você está, você pensa, o crente mais fraco, gente, se ele abrir a boca e falar, Deus, vem nessa minha fraqueza, o poder dEle vem. Gente, então, é tão tremendo. Então, às vezes, a pessoa, ela não está fraca,
apenas porque ela está vendo situações. Ela quer ficar fraca. Ela não quer o poder de Deus. Ela não quer ter que encarar aquilo. Então, ela encara só a fraqueza. Ela assume a fraqueza e fica nisso. Mas sabendo que tem um poder disponível naquela fraqueza. E eu não quero ficar na fraqueza. Eu quero andar na força do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você também quer? Então, nós vamos orar. Que o Senhor possa aumentar a revelação no seu coração. Você não precisa mais errar por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto mais você conhece a Cristo, mais as Escrituras são reveladas a você. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais Cristo é revelado a você. Quanto mais você tem comunhão com o Espírito Santo, mais em poder você vai andar. Porque Ele é o poder de Deus que veio. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque foi isso que o Senhor deixou para a tua igreja. Sempre foi assim. Conhecereis o poder e também debaixo de autoridade. Nós não precisamos, Senhor, ficar angustiado quando as autoridades exercer, meu Deus, injustiça, porque o Senhor vai cuidar de todas elas. O Brasil está nas tuas mãos, Senhor. Todo nível de injustiça, toda autoridade que está usando da sua posição, o seu poder para prejudicar, o Senhor vai abater. Porque é assim que o Senhor faz. E nós queremos neste momento colocar, Senhor, todas essas questões diante de Ti. Porque, meu Deus, nós somos aqui a Tua igreja e nós queremos exercer poder e autoridade. Pai, nós queremos orar, Senhor, por cada um que está aqui, por aqueles que estão em suas casas, que eles venham te conhecer mais, se posicionar da onde o Senhor os colocou, da forma que o Senhor os quer. Por isso, meu Deus, nesta noite, nos dá sede e fome pela Tua palavra, nos dá, meu Deus, muito mais sede por Teu conhecimento, mas também conhecer o poder do Senhor. Meu Deus, nós queremos isso para poder exercer nessa terra como igreja, uma igreja gloriosa, uma igreja atuante, uma igreja viva e eficaz, uma igreja, Senhor, que não vai retroceder, porque Tu és fiel, Senhor, para nos fazer, meu Deus, triunfar sobre todas essas situações. Nessa noite, libera poder sobre a fraqueza de cada um aqui, Senhor. Cada um aqui, meu Deus, que tem se sentido fraco em situações desafiadoras. Libera o Teu poder, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Libera o Teu poder, Senhor. Libera o Teu poder. Que essa pessoa não se acovarde. Que essa pessoa não retroceda. Que ela não desista diante das situações. Mas que ela confie no Senhor. Porque o poder e a glória te pertencem, meu Deus. Em nome de Jesus, unge cada um aqui, Senhor, com o Teu poder. Para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.